Olá, grande alma, o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você, dando aqui continuidade a esse projeto de perguntas e respostas sobre karma. Estamos aqui na 24ª pergunta de uma sequência que deve ser assistida como sugestão, para que você possa ir também desenvolvendo as suas reflexões e os seus aprofundamentos. Então vamos lá. Bem, mas se nós estamos dizendo que existe um karma que deve ser descarregado nessa existência, que na filosofia hindu é chamado prarabdha, por que então que nós devemos punir no plano dos homens os ladrões e os assassinos? Né? Já que esse karma vai ser descarregado e que todos nós somos instrumentos dos senhores do karma, então aquele que é assassinado está sofrendo as consequências de suas próprias ações e aquele que assassina está sendo instrumentos dos senhores do karma para aquele tipo de ação e resgate para aquela pessoa. Por que nós deveríamos então puni-los? Veja, se a gente admite, isso que é interessante, porque não existe só o karma que vai ser descarregado nessa existência. Existe também o Kriyamanas, que é a responsabilidade mental que cada um de nós tem de exercer uma certa pressão, porque nós também temos a capacidade de exercer uma certa pressão sobre o karma que vai ser descarregado. Então devemos desenvolver um hercúleo esforço para que aquelas situações que são tão vivas em nós não se repita. Tem situações que são mais fáceis, tem situações que são mais difíceis. Então, a partir do momento em que não só nós temos como consciência de que que existe um tipo de karma que deve ser descarregado nessa existência, mas também que há outro tipo de karma, que é aquele que cria manas, que nós estamos constantemente gerando nessa existência, aí sim fica fácil entender que no plano dos homens, todo ladrão ou assassino, ou qualquer que comete uma falta, deva sim ser responsabilizado. E isso é importante entender que cada ação que nós praticamos aqui no plano mental, emocional e no plano físico, nessa ordem de prioridades e de importância, elas se mesclam, elas são misturadas. Nunca acontece uma única ação separada. Ah, essa ação tem a ver, guarda relação com eu resgatar o meu karma que deve ser descarregado. Essa ação agora é para ações vindouras das próximas existências. Não, isso acontece, na verdade, isso acontece ao mesmo tempo. Então, nós estamos sobre uma certa influência, de uma certa pressão do karma que deve ser descarregado nessa existência, que é chamado prarabdha, e esse prarabdha, ou seja, o karma que deve ser descarregado nessa existência, ele tem três subtipos, ou três espécies desse gênero, né? A primeira espécie é o karma dadhya, ou seja, é aquele inevitável, aquele que não temos nenhum poder de ação e de evitá-lo. Nós temos também o karma dadhya, que é aquele semi, digamos assim, determinado. Existe ali uma certa liberdade de ação, ela é pequena, exige muito esforço, mas existe ali. E existe, por fim, o karma adya, adi, dadya, adi, nossa, esse nome é muito complexo, adi, dadhya, que é aquele karma que é facilmente superado. Então existem esses três subtipos. Um que é determinado e inflexível, não tem como agirmos. Um que é semideterminado e existe um certo espaço de ação. E um outro que é flexível e amplamente possível de agirmos. O que acontece? Sobre aquele primeiro subtipo de karma, que é o inflexível e o determinado, nós não temos como agir. Por exemplo, alguém que nasce com uma doença congênita. Não há como a pessoa ter nenhum tipo de ação sobre aquela condição, porque já é inerente. O karma que deve ser descarregado nessa existência impede qualquer ação da pessoa. Porém, há um espaço para que a pessoa possa agir, que é o desenvolvimento da sua mentalidade para as existências vindouras. Então, somente naqueles tipos no karma onde a pessoa existe ele é semi-determinado e ele é flexível, que há a possibilidade de nós exercermos o livre-arbítrio. Por exemplo, suponhamos, vou dar um exemplo assim bem caricato para que a gente possa poder prosseguir nesse ponto. Suponhamos que alguém venha com uma circunstância de karma descarregado, para que a pessoa precise aprender a desenvolver valores, respeito e superar as ações praticadas no passado como de roubo. Então, é natural
que eu e você só venhamos a aprender quando submetidos à prova. E aí a pessoa vem numa circunstância em que a circunstância é criada para que ela possa exercer uma forte pressão sobre ela para que ela não cometa o mesmo erro, que é de praticar o roubo que ela já vinha praticando nas existências vindouras. Então, ela não tem como evitar aquele karma que foi, que foi criado, imposto, determinado de nascer numa determinada circunstância, de nascer com determinadas ausências, de nascer com determinadas pressões emocionais e mentais que favorecem a pessoa, sob pressão, a uma escolha de um caminho equivocado. Isso ela não tem como evitar. Porém, ela tem como evitar a escolha naquele ponto em de dizer não para aquele novo tipo de ação. Por mais difícil que seja, esse ainda é um pequeno espaço que vai depender muito da pessoa de exercer uma forte influência para ela dizer não e assim, através do Kriyamanas, criar novos karmas para as existências vindouras, a fim de superar esse, então, que está sendo descarregado na sua própria existência, nessa vida como personalidade. Então é isso, grande alma. Vamos agora aprofundar para a 25ª pergunta. E o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Tchau, tchau.